Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesse domingo de louvor, de adoração, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizado na Zona Norte, São Paulo, Avenida Imirim, número 2840, nesse domingo de adoração e de louvor. Eu gostaria de trazer uma mensagem ao coração dos irmãos neste domingo a respeito da força de nós entendermos que precisamos estar forte para poder vencer os dias maus. Eu sei que talvez o Senhor, a Senhora, se encontra aqui nessa manhã, ou aqueles que vão nos acompanhar pela internet, talvez estão passando por grandes lutas, por situações talvez desesperadoras, que já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais como agir. E a verdade é que quando as lutas começam a surgirem, quando os problemas começam a ir se aglomerando, aumentando, a tendência é que as pessoas venham se enfraquecer. E eu queria trazer uma palavra nessa manhã, justamente para que nós venhamos a entender que nós não podemos nos enfraquecer. Amanhã é segunda-feira e nós vamos nos deparar com a luta do dia a dia. Problemas no trabalho, na família, no casamento, no relacionamento, na saúde, na vida financeira, profissional, espiritual, sentimental, enfim, eu não sei qual é o problema que o Senhor, que a Senhora está vivendo, mas eu sei que diante de qualquer situação, nós temos que nos apresentar fortes. Por isso que amanhã, quando o Senhor, a Senhora se deparar com as lutas do dia a dia, lembre-se que tem que estar forte. Diga: Senhor, me dá força. Deus me dá força. E Deus tem poder para nos dar força. Porque se nós estivermos com a força de Deus, com certeza nós venceremos tudo. Porque o nosso Deus é um Deus de poder. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10 de Efésios, aqui tem uma palavra que vai nos dar um entendimento melhor do que Deus quer que venhamos a fazer diante das tribulações, das adversidades do dia a dia. No versículo 6 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, aqui nós precisamos entender que nós devemos nos fortalecer primeiro no Senhor. Por que nós temos que nos fortalecer no Senhor? Porque no Senhor há poder. Poder para nos tirar de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Poder para abrir todas as portas que estão fechadas. Poder para nos tirar das dívidas, dos agiotas, dos bancos, do cartão de crédito. Poder para nos fazer prosperar em meio às crises. Ademais, há poder no nosso Deus. Então, quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós estamos preparados para enfrentar qualquer situação. E você precisa, na verdade, se fortalecer no Senhor. Porque lá em Provérbios, no capítulo 24 de Provérbios, gostaria que o Senhor, que a Senhora abrisse aí a sua Bíblia. Provérbios fica depois de Salmos. Salmos fica no meio da Bíblia. Em seguida vem o livro de Provérbios. No Provérbios 24, no versículo 10,
está escrito: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força será pequena. Veja, quantas pessoas que na hora da luta, da batalha, na hora de enfrentar o problema, a adversidade, a pessoa se enfraquece. Enfraquece na mente, nos pensamentos, porque o medo toma conta, a ansiedade toma conta, o pavor, o desespero toma conta, a tristeza toma conta. E quando nós nos deparamos com algum tipo de luta e nos mostramos fracos, isso é tudo que o diabo quer. Porque se nós nos mostrarmos fracos, a nossa força, ela será pequena. Imagine você sem força para reagir, para se levantar, para recuperar a sua autoestima. Você vai ser uma presa fácil na mão do diabo. E às vezes é justamente na falta de força e na nossa fraqueza que o diabo tem colocado muitos pensamentos ruins. O diabo tem fechado os nossos olhos para contemplar a grandeza de Deus. Então é muito importante nós seguirmos o que está escrito na palavra do Senhor. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 34, aqui está o maior exemplo dos nossos patriarcas, dos grandes homens de Deus, que agiram pela fé e alcançaram a promessa de Deus. No meio das batalhas, eles se tornavam verdadeiros gigantes. Hebreus 11, 34 diz que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Olha só, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Veja, aqui está dizendo que da fraqueza eles tiraram forças. E é o que está faltando para nós. E quando é que você tira força da fraqueza? Quando você enfrenta o problema com pensamento positivo, com palavras positivas, com olhar positivo, com atitudes positivas, porque o seu positivo diante da adversidade é a sua plena confiança que Deus está contigo e que Deus vai pleitear a tua causa. Veja, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Então tem que haver um esforço, porque se não há um esforço da nossa parte, nós vamos terminar nos desanimando. Nós vamos nos desanimar. E nós temos que entender que Deus não prometeu facilidade para ninguém. A Bíblia diz: faz por ti que eu te ajudarei. Então nós precisamos ter ânimo para poder fazer o que tem que ser feito, para que venhamos alcançar os nossos propósitos, os nossos projetos, os nossos sonhos. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33 do Evangelho de João, aqui está muito bem claro que Deus não prometeu facilidade para ninguém. Não, muito pelo contrário. Deus, Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aonde é que nós vamos encontrar a verdadeira paz? Na palavra, no Senhor Jesus. Na palavra do Senhor, nós vamos encontrar a verdadeira paz. Ele diz: tenho-vos dito isto
para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja que é necessário que tenhamos bom ânimo diante das adversidades, diante dos problemas que surgem, os problemas do dia a dia, do que temos que enfrentar. E o que eu tenho percebido ultimamente, que o que tem faltado justamente nas pessoas é ânimo. Ânimo para orar mais, ânimo para vir à igreja, ânimo para ler a Bíblia, ânimo para lutar. E aí está o problema. Isso me preocupa. Por que você tem tido desânimo? O que tem lhe causado desânimo? Eu gostaria que você estivesse atento para o que eu vou falar agora, porque talvez você esteja aqui nessa manhã, ou você que vai me ouvir em casa, pela internet, que o que está lhe causando desânimo está partindo de você mesmo. Como, pastor? O desânimo, quem está provocando é você mesmo. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e aqui eu quero chamar toda a sua atenção, porque quantos de vocês que estão aqui nessa manhã, que a vida já era para estar melhor, porque vocês têm orado, vocês têm vindo à igreja, vocês têm buscado a Deus, têm passado por lutas, mas o problema está justamente nos seus olhos. O problema está nos seus olhos. Como é que você está se vendo? Como é que você está vendo a sua situação? Como é que você está olhando para as coisas que estão à sua volta? A Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, no versículo 22, ele diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são treva, quão grandes serão estas trevas? Se você olha para a sua vida com olhar de treva, se você olha para a sua situação com olhar de desespero, com olhar de pavor, com olhar de medo, com olhar de desespero, com olhar de incerteza, então a sua vida vai estar em treva, porque tudo que entra na nossa vida entra pelos olhos. Os olhos é a candeia do corpo. É isso que precisamos entender. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Eu quero que, ao sair daqui nesta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero que você passe a olhar a sua vida com outros olhos. O olhar positivo, o olhar de convicção, o olhar de alegria, o olhar de determinação. Eu quero que você passe a olhar com olhos de poder, porque se você olhar para a tua vida e para a tua situação com bons olhos, eu vou conseguir, vai dar certo, Deus é comigo, eu vou dar a volta por cima, eu vou sair dessa situação, eu vou reconstruir a minha vida. Com certeza, a luz de Deus vai brilhar nos seus caminhos. Então, você precisa fazer o que está escrito lá em Efésios, capítulo 6 de Efésios. Você precisa, na verdade, é se revestir da armadura de Deus. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque, na verdade,
O diabo jamais vai ter poder sobre a sua vida ou sobre a minha vida. Mas ele vai tentar colocar dúvida, tentar colocar medo, pavor, ansiedade, insegurança. Então você precisa entender que você tem que estar revestido da palavra de Deus. Talvez você é aquela pessoa que tem vindo pouco à igreja, você tem baixa frequência nos cultos da igreja, você vem de vez em quando, você aparece um domingo ou outro, alguns só aparecem na Santa Ceia. Se você não está revestido da palavra, do louvor, da oração, do envolvimento, do Espírito de Deus, lógico, quando vir a batalha, você vai se mostrar fraco, fraca. E uma vez estando fraco ou fraca, a tua força com certeza ela será pequena. E você sem força, você não vai chegar a canto nenhum. Então, Deus já nos deu este ano, através do nosso missionário, R.A. Soares, que esse ano seria o ano da volta da vitória. Eu creio plenamente nisso. Eu respiro isto, eu vivo isto. Agora, você precisa entender, meu irmão, minha irmã, para que a obra que Deus começou a fazer no início do ano e faça até o final do ano, você precisa ter propósito. Você precisa colocar um propósito no seu coração. Um propósito. Quantos de vocês que começam as campanhas na igreja, vem uma semana, duas, depois desaparece? Promete algo a Deus, não cumpre. Começa a fazer algo, não termina. Amado, o homem colhe o que o homem planta. Deus é justo. Deus não vai tirar nada para poder me beneficiar a mim ou a você. Deus vai dar o que nós merecemos. Então, o Senhor, a senhora precisa entender que mediante a sua situação, tem que haver um propósito no seu coração para poder chegar aonde tem que se chegar. Foi o caso do Daniel. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, o Daniel tinha um propósito. Ele queria chegar em algum lugar. E ele sabia que para chegar aonde ele queria, ele tinha que colocar um propósito no coração dele. Ele sabia que ia passar por lutas, mas na hora das lutas, ele não ia se tornar um homem fraco. Ele não ia estar com a força pequena, porque ele se preveniu antes. Ele se preparou. Ele colocou um propósito no coração. Não é como muitos que começam uma coisa e não termina. Some, desaparece, depois aparece, não se firma no ministério. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu-lhe ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, veja que Daniel, ele não quis assentar na mesa, porque ele tinha um propósito nesse reinado. E nesse momento se levantou os inimigos de Daniel para tentar prejudicar Daniel. Criaram uma lei, levaram o rei a criar uma lei para fazer uma imagem, para que Daniel viesse a se curvar, porque eles sabiam que Daniel não se curvava diante de imagem nenhuma. E quem tem propósito com Deus não se curva diante do diabo, não fica prostrado diante de nada. Eles criaram uma situação para prejudicar Daniel, mas Daniel havia colocado um propósito no coração. Lá em Daniel capítulo 6, no versículo 16, depois que eles criaram a imagem, o rei criou, mandado por eles, disseram: ó rei, tem um tal de Daniel aí que não quer se curvar não, rei. O senhor tem que jogar ele na cova do leão. No versículo 16 do capítulo 6 de Daniel, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel
e lançasse na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Que coisa bonita, aleluia. Veja que quando o rei mandou chamar Daniel, ele já sabia que o Deus que Daniel continuamente, diariamente servia, ia livrar Daniel. Quando você tem propósito com Deus, quantos de vocês que estão aqui nessa manhã, na mão de agiota, devendo cartão de crédito, devendo limite no banco, com o nome sujo na praça, e não vem segunda-feira na igreja? Quantos de vocês estão aqui? Quantos de vocês? Quer dizer, para orar, você não consegue vir na igreja, mas consegue ir ao banco para usar o limite, para ficar devendo, para ir se afundando cada vez mais. Então, você precisa colocar um propósito no seu coração. Nós temos reuniões segunda-feira, quarta-feira, pela família, sexta-feira, libertação. Muitos de vocês não vêm na igreja. Domingo é um ou outro que aparece na casa de Deus. Então, a sua vida hoje, na verdade, é o reflexo de como você está com Deus. Porque quando você continuamente serve ao Senhor e tem propósito no seu coração, você está sempre vencendo. Você vence tudo. Vence, amado. Nada te prende. O diabo não tem poder para te prender, não. Olha o que esse homem diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Quer dizer, aos olhos humanos, Daniel estava condenado à morte. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. E ali trancaram Daniel, lançaram na cova. Mas o Daniel havia feito um propósito com Deus de não se contaminar. Senhor, eu vou crer em Ti. Aconteça o que tiver que acontecer, o Senhor vai me honrar. Daniel sabia que Deus ia dar o livramento a ele. Aí no outro dia, quando o rei acorda, no versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Primeiro, o rei sabia que Daniel não estava morto, porque ele levanta de manhã, vai até a cova e grita do lado de fora: Daniel, acaso o teu Deus pôde te livrar? Se ele tivesse certeza que Daniel estava morto, ele não ia falar com o morto. Ele sabia que Daniel estava vivo. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porquanto foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então veja que o Daniel sabia aonde ele ia chegar. No versículo 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Como é bom a gente crer em Deus. Como é bom a gente acreditar num Deus poderoso, num Deus que nos fortalece. Então, amanhã, quando você se deparar com adversidade, porque os problemas virão durante a semana. Então, qual é a sua obrigação? É orar a Deus. Senhor, me dá forças. Meu Deus, não me deixa eu me enfraquecer. Senhor, preciso da tua força. E Deus é poderoso
para te fortalecer, meu irmão. Deus é poderoso, minha irmã, para te fortalecer. Porque você tem que entender que a fé é necessária. Hebreus 11, capítulo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Então, você precisa ter fé. Você precisa crer que Deus existe, que Deus é poderoso. Veja, Daniel estava na cova dos leões. E mesmo dentro da cova dos leões, ele estava tranquilo. Por quê? Ele havia primeiro feito um propósito. Você está com um propósito de reconstrução na sua vida, de restauração em alguma área da sua vida? Não desista. Vá até o final. Vá até o final. Porque se você for até o final, Ele vai te honrar. Ele vai te dar vitória. João capítulo 20, versículo 31, diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você precisa crer para que você tenha vida através do nome de Jesus. Então, é necessário que o Senhor desperte para essa realidade. Eu quero que você saia daqui nessa manhã fortalecido, meu irmão. Eu quero que você saia daqui fortalecida, minha irmã. Eu quero que você que vai me ouvir em casa se fortaleça. Se fortaleça no Senhor. Nada está perdido. Satanás e seus demônios, ele não tem poder sobre a tua vida. Não, ele não tem poder. Maior é o Deus que está conosco. Peça forças a Deus, e Ele é poderoso para te dar, porque você tem que entender que até as coisas no céu não vai vir com facilidade. Às vezes a pessoa chega na igreja e pensa que pelo fato de estar na igreja vai cair tudo do céu. Não é assim. Lá em Mateus capítulo 11, no versículo 12 de Mateus, diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, se você quer se apoderar das coisas de Deus, você tem que estar forte. Você tem que ser forte para enfrentar a adversidade de cabeça erguida, para não olhar para a distância. Às vezes você mora longe, eu não vou hoje que eu não tenho condução. Vem a pé, porque se você está num processo de reconstrução, você não pode se dar o luxo, hoje eu não vou não, tá frio, tá chovendo, tá calor, hoje eu estou muito cansado. Não, a construção que se começa e não termina, ela para no meio. Tem uns que até hoje não terminaram a construção da casa, porque vai, para, começa, para. Não, se você está num propósito de reconstrução, meu irmão, minha irmã, não dê sossego para o seu corpo, não. Se puder estar na igreja todo dia, venha todo dia. Esta é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Força, meu irmão. Força, minha irmã. Recupere a sua autoestima. Recupere a sua confiança. Não se entregue. Não se desespere. Há um Deus poderoso. Poxa, você ter recebido uma palavra de poder. Todas as vezes que você vem aqui, é de segunda a domingo. Você recebe uma palavra forte, palavra de poder, palavra que salva, que cura, que abençoa. Tem as mensagens do missionário todo dia na televisão, do pastor Jaime. Meu Deus,
Vocês têm tido palavra poderosa, só não vence se você não quiser, amado. Não é por falta de palavra. O que está faltando é propósito. Daniel colocou um propósito no seu coração. Então, se você quer chegar até o final do ano com a sua vida diferente, você precisa parar de estar resmungando. Você só vive reclamando. Tudo para você está ruim. Você só vive murmurando. Só vive blasfemando. Tudo é difícil. Tudo é complicado. Você nunca pode nada. Não, meu amado. Nós temos que saber que aqui muito é dado, muito é cobrado. Se você quer algo de Deus, Deus vai cobrar de você. Força de vontade, determinação, coragem, perseverança. As coisas não é fácil como a gente pensa. Então, coloca isso no teu coração. Para de estar murmurando. Para de estar culpando os outros pelo teu fracasso. Para de estar olhando para a sua situação com mais olhos. Os olhos é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, toda a tua vida será iluminada. Teu ministério será iluminado, tua família será iluminada, tua empresa será iluminada, teu casamento será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, você vai estar sempre em dificuldade. Você vai estar sempre passando por problema. Você vai estar sempre enfrentando situações de desespero, de agonia. Essa é a mensagem que eu tenho para você nesta manhã. E eu creio, em o nome de Jesus, que vocês terão uma semana de muitas maravilhas. Porque o diabo já sabe agora que pela sua fraqueza ele não vai ter mais poder. Porque você sai fortalecido nesta manhã daqui da casa do Senhor. Diante das adversidades, você vai pedir ao Senhor para te fortalecer. Porque você sabe que se na hora da peleja você se mostra fraco ou fraca, tua força vai ser pequena. Deus é contigo, minha irmã. O Todo-Poderoso, Ele é com o Senhor, Ele é com a Senhora. Fique todos de pé, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, eu te louvo e eu te glorifico, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado nesse ministério chamado Igreja Internacional da Graça de Deus. E o Senhor tem nos mostrado, meu Pai, que o Senhor não mudou, que o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, e será o mesmo de toda a eternidade. O Senhor chega a dizer: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Pai amado e querido, eu não sei como esses meus irmãos, minhas irmãs, adentraram aqui nesta manhã, Pai. Talvez entraram aqui fracos, tristes, desanimados, desesperançosos, mas o Senhor nos renova a cada manhã, meu Pai. E eu sei que nesse momento a força do Senhor está chegando sobre nós. Eu sei que neste momento, meu Pai, o Senhor está nos revestindo de toda a armadura de Deus, para que possamos lutar contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Pai, pelos olhos da fé, eu já vejo a gente vivendo uma semana maravilhosa. Oh, meu Deus amado, me ajuda a ajudar este povo com a minha oração, me santificando no teu altar, me doando, porque é o que eu posso fazer, meu Pai, para ajudar o teu povo. Fortalece essa minha irmã, essa mãe, essa esposa, este pai, este marido,
esse vô, esta avó, este filho, esta filha, essa pessoa que está aqui no auge do desespero, da agonia, da dor, da aflição. Oh, meu Deus amado, faz a tua bênção chegar a cada uma dessas pessoas. Os que vão me ouvir em casa, centenas, milhares de pessoas pela internet, que talvez vai ouvir essa mensagem num momento tão difícil da vida, talvez num leito de dor, numa UTI, respirando por aparelhos, desenganado dos médicos, da própria vida, mas jamais desenganado do Senhor, meu Deus. Muitos atrás de uma cela fria, muitos dentro de casa numa depressão, numa opressão tão grande, numa tristeza, numa fraqueza, num desânimo. Oh, meu amado Deus, meu amado Senhor, ajuda, Pai querido e amado. Vem com o teu poder agora. Vem abençoar essa igreja, como o Senhor tem nos abençoado. Até aqui nos ajudou o Senhor a chegar. Oh, meu Deus amado, levanta esta pessoa que ora conosco agora. Fortaleça, meu Deus amado e querido. Coloque essa pessoa de pé. Coloque essa pessoa forte diante de ti. Venha, meu Deus, fazer com que este novo dia, esta segunda-feira, quando clarear o novo dia, que venha clarear também a vida deste homem, desta mulher. Abençoe esta semana que vamos viver, a semana da força de Deus. Pai querido e amado, abençoe a todos, meu Pai. Os que aqui estão, os que vão nos acompanhar em casa, a cada obreiro, a cada obreira que tem nos ajudado nesta obra, nesta missão que o Senhor nos confiou aqui, Pai. Nos dê a tua bênção, Jesus. Coloca essa determinação no nosso coração. Ajuda-nos a ter propósito para com o Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, que não conseguem se firmar na igreja, num ministério tão abençoado como este, meu Pai. Oh, meu Deus amado, eu entrego nas tuas mãos este domingo, esta semana que vai se iniciar. Eu determino em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este povo abençoado, a casa abençoada, a família abençoada, e todos que acompanharem esta mensagem, agraciados pela força do teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Você é forte, meu irmão. Você é forte, minha irmã. Diga, eu posso, eu vou lutar e eu vou vencer, em o nome de Jesus. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, fazer tua vontade é o que mais quero. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, fazer tua vontade é o que mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Não há Deus igual
a ti. Manifesta tua glória em mim, nos teus átrios eu quero entrar, para tua glória ver e te adorar. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, fazer tua vontade é o que mais quero. Cumpre em mim o teu querer, sei que o teu querer em mim se cumprirá, e os teus planos ninguém pode frustrar. Senhor, eu não sou nada sem o teu amor. Faz de mim um verdadeiro adorador. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, fazer tua vontade é o que mais quero. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, fazer tua vontade é o que mais quero. Cumpre em mim o teu querer,